De novo, para todo mundo, boa noite. Queria começar agradecendo as convidadas que aceitaram o desafio de discutir, nesse momento, algo que é tão concreto, tão real e tão atual, que é exatamente as mulheres dentro desta situação de pandemia, de isolamento social, que repercussão isso tem na vida, na história das mulheres. Nós temos 3 convidadas que muito me honram, né? Vou começar por Juliana. Juliana é secretária de Políticas para Mulheres, lá em Caruaru. Ela é professora do curso de Serviço Social da Uninassal Caruaru e é mestra em Direitos Humanos pela UFPE. Depois nós temos Marion Quadros, professora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia e Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE, doutorado em Sociologia e mestrado em Antropologia pela UFPE, pós-doutorado em Antropologia e Gênero e Desenvolvimento na Universidade da Flórida e pós-doutorado também em Antropologia em Portugal. Depois temos Gleice, como eu dizia, minha amiga de 30 anos, que nós não nos encontramos há 25. É doutora em Psicologia Social. A tese foi O Enigma do Feminino em Freud. Ela é membro da Escola Brasileira de Psicanálise e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre o Feminismo na Escola Brasileira de Psicanálise e integrante do Observatório Violência e Mulheres na América Latina. Marion é minha cunhada querida e que eu tenho o maior carinho e o maior respeito pela capacidade e erudição dela. Eu não queria introduzir a questão do tema, queria apenas destacar aquilo que eu dizia na chamada para esta roda de conversa. Eu tenho convicção de que essa pandemia terá repercussões diferentes nas mulheres e nos homens. Por quê? Porque a pandemia ela vai hipertrofiar, ela vai aumentar as desigualdades. E dentre as desigualdades que nós temos que enfrentar na contemporaneidade está a desigualdade de gênero. Eu dizia também lá que quando você faz um estudo de quem recebe cuidados, quem recebe menos cuidado nessa escala de receber cuidados é a mulher negra e pobre. E quem recebe, por outro lado, mais cuidado de todos os lados, de todas as fontes, são os homens hétero, brancos e de classe social elevada. Então, o desafio é como as mulheres reagirão e estão reagindo no dia a dia. Claro que a gente tem lido sobre o aumento da violência doméstica, claro que a gente tem lido sobre a dificuldade de dividir a tarefa doméstica com os homens, que a gente tem lido que o nível de ansiedade e o desemprego tem aumentado entre as mulheres, e a gente tem lido também o rebatimento do desemprego dos homens nas mulheres. Então, nós vamos observar a ordem de fala que saiu no cartaz, isso foi uma coisa combinada com as 3. Então, a gente vai ouvir primeiro Juliana Gouveia, que é secretária da Prefeitura de Caruaru. Juliana, boa noite, seja bem-vinda. Está com você a palavra. Boa noite, Evaldo. Boa noite a todas e todos. É uma satisfação muito grande estar aqui discutindo com vocês. E nesse grupo tão animado, né? Que eu ri muito antes de a gente começar a reunião. Então foi muito bom, né? Já conhecer vocês. Viu, Evonita? Viu, Nery? Então quem sabe aí depois a gente tem a oportunidade de conversar um pouco mais. Evaldo, eu fiquei muito feliz, doutor Evaldo, com o seu convite, né? Eu que me senti honrada de participar dessa roda de conversa com professores e doutores como vocês são, como o senhor como Marion como Gleice né? Que tem esse currículo já
pensando na saúde pública, pensando nas mulheres, né? E na pesquisa, que é tão importante. Acho que se tem uma das coisas também que chamou a atenção para a sociedade como um problema social é a importância da pesquisa, e o Covid também veio para fortalecer isso. Então, hoje a gente está enfrentando, né, as mulheres estão aí, acho que, como o senhor bem falou, as mulheres estão na margem, né, de vulnerabilidade social. Nós somos os que mais recebemos, né, todas as cobranças sociais, nós somos as que mais temos demandas, né, e o cuidado acabou caindo como essa tarefa para a gente. Como o senhor falou no vídeo, né, essa tarefa tão difícil que é cuidar de casa, que é quase uma tortura, eu concordo plenamente com isso. Mas se a gente for pegar, inclusive, a palavra cuidar e o significado que ela tem no dicionário brasileiro, não tem nenhuma relação que venha com o sexo biológico da mulher. Nenhum. A mulher não tem essa notoriedade, essa obrigatoriedade desse cuidado, mas foi nos colocado, inclusive, praticamente como papel social. Então, essa reflexão desse cuidar do outro é uma coisa que a gente traz para as nossas vidas e veio para essa cobrança para as mulheres, com a dupla jornada, com a tripla jornada. Então, em geral, as mulheres, como o senhor disse, as mulheres negras e pobres, elas pensam na família, elas pensam em sustentar o lar, elas hoje chefiam suas famílias sozinhas, e quase sem apoio de políticas públicas, né? Então, hoje está também à frente da Secretaria de Políticas para as Mulheres a primeira mulher prefeita de Caruaru, tem uma responsabilidade muito grande e a satisfação muito grande de a gente conseguir, pelo menos, implementar algumas políticas de empoderamento e de valorização da mulher na sociedade. E eu acho que por aí é que a gente tira essa reflexão. O que é esse autocuidado tão difícil para as mulheres? Porque quando a gente tem nossas filhas, os primeiros brinquedos que as meninas recebem é justamente bonecas, bebês. Ainda hoje, mesmo em pleno século XXI, a gente ainda recebe, inclusive, fogão, vassoura, né? Panelas, que são o que leva à reflexão desse papel que a mulher ocupa na sociedade. Roberto da Mata, ele tem uma fala muito bacana quando ele diz que, no livro que faz o Brasil, Brasil, que as mulheres estão para o espaço privado e os homens para o espaço público. E nessa reflexão, a gente vai criando e educando nossas meninas para esse espaço que é a casa. E a casa hoje é um espaço, inclusive, mais inseguro para as mulheres, se a gente for observar os números de violência doméstica e familiar. Então, algumas reflexões que a gente vem fazendo ao longo da construção, ao longo de todos os estudos das mulheres na sociedade, ao longo das pesquisas de gênero, é justamente esse. Para que a gente possa romper com essa lógica que cuidar da casa, cuidar dos filhos é um papel só para as mulheres. Se a gente passar pela reflexão de que a mulher está para casa como está para a rua, do mesmo jeito que o homem está para casa como está para a rua, a gente vai entender que nenhum ser humano ele se constrói sozinho em um espaço ou outro. Nenhum ser humano ele se constrói em sociedade, ele se faz realmente humano apenas no espaço privado ou no espaço público, porque ambos, homens e mulheres, precisam dos dois espaços para se efetivar, para crescer, para viver em sociedade. Então, essa reflexão que a gente vem fazendo sobre esse empoderamento feminino é muito importante. E autocuidado, cuidar de si é uma reflexão para o empoderamento feminino. Quando a gente pensa que as mulheres hoje, muitas vezes, elas às vezes trabalham, mas sofrem violência doméstica e familiar, às vezes são obrigadas a ter filhos porque acreditam que o seu único papel social, que o seu principal papel social é ser mãe, é a maternidade. Quando a gente passa por essas reflexões, é que a gente vê o quanto de cobranças são colocadas para as mulheres. E hoje, né, num momento como esse, de isolamento social, de pandemia, é que a pressão aumenta para as mulheres. Porque elas não têm o direito ou o dever de cuidar de si. E quando as mulheres optam em cuidar de si, olhar para si primeiro, para poder cuidar do outro, para poder cuidar do filho, quando ela traz esse trabalho reprodutivo e cobra que o seu parceiro também execute esse trabalho reprodutivo, já que ela não é empregada da família, ela é integrante dessa família, a gente vê as pressões sociais e as reflexões que são feitas, inclusive questionando se ela enlouqueceu, se ela está precisando de ajuda, né? O que ela anda fazendo. Então, as mulheres, elas recebem muita pressão da sociedade, e é isso que a gente precisa refletir, é isso que a gente precisa ajudar a transformar em cada mulher. A gente precisa romper com essa lógica de criar e educar as nossas meninas apenas para esse espaço privado. E hoje, quando a gente chega na Câmara de Vereadores aqui da cidade de Caruaru, por exemplo, que a gente tem a prefeita Raquel Lira, mas que a gente tem apenas uma mulher vereadora, que muito nos honra, ela está lá, mas nós queríamos que ter o número com equidade, a gente queria ter 50%, 50-50, 50 homens, 50 mulheres. De mulheres representando a política, é porque a política também é um espaço de poder de decisão. Como é que homens vão pensar políticas públicas para a saúde da mulher? Apenas
sem ter a participação, sem ouvir, né? Sem compreender a realidade que a gente enfrenta. É muito comum para os homens acharem que as mulheres têm que estar satisfeitas apenas com o espaço da casa cuidando dos seus filhos, onde a gente tem que fortalecer que a mulher pode e pode mais. Hoje, discutir esse momento que a sociedade enfrenta com a pandemia social é muito importante. Por quê? Para a gente chegar para as mulheres que estão em casa. A ciência, a pesquisa, ela é importante, mas eu acredito que o principal papel da pesquisa é justamente intervir na sociedade, a gente mudar, né, a gente garantir direitos das pessoas. E discutir gênero, discutir a importância da mulher na sociedade, discutir ainda hoje as relações sociais, é justamente para essa reflexão. Quando a gente vai discutir a dupla jornada, a tripla jornada do trabalho das mulheres, e quando a gente vai discutir principalmente esse cuidado. Hoje, as mulheres estão à frente no Covid também. Elas também deixam seus filhos em casa e vão cuidar de outras pessoas, como o senhor também falou no vídeo, as profissões que são ditas femininas. Né? As que são mais voltadas para o cuidado são ditas femininas. Mas a gente tem que discutir que a mulher pode e pode mais. Ela pode sim, não mais do que ninguém, mas mais do que ela mesma. Nós enfrentamos diariamente a dificuldade das mulheres acreditarem no seu potencial. Como é difícil romper com o ciclo de violência doméstica e familiar. E nesse momento de pandemia, como essa violência tem se agravado. E as mulheres não têm por que chamar. As pessoas não se... Os familiares, geralmente as pessoas que estão envolvidas, não se sensibilizam com essa dor que essa mulher, com esse problema que essa mulher enfrenta e a deixa sozinha com seus filhos diante de uma situação como essa, onde ao longo da sua infância ela foi incentivada a cuidar, incentivada que o seu primeiro principal papel social era casar e ter filhos, e depois, posteriormente, nós queremos que surja uma mulher super empoderada e que ela rompa com o ciclo de violência doméstica e familiar da noite para o dia. Isso não vai acontecer. Essa mulher ela precisa se fortalecer. Nós temos aqui psicólogos e psiquiatras que tenho certeza que concordam comigo nessa necessidade de se fazer todo dia, de se fazer sujeito todo dia. Quando nós falamos em empoderamento feminino, nós falamos na mulher ter a capacidade de determinar, de ter o poder de si, das suas escolhas, né, do que quer fazer, de trabalhar. Nós sabemos a importância que tem o trabalho e a autonomia econômica na vida de todos e todos nós, na verdade. Então, para todas as mulheres isso é importante, mas ainda tem inclusive uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo no ano de 2005, onde mesmo no meio de universitárias ainda se dizia que quando a mulher tem filhos, ela tem que parar de estudar e de trabalhar para cuidar dos filhos. Então, como é que a gente trabalha, estuda, se qualifica e quando a gente é mãe, a gente vai abrir mão da profissional que nós somos? Nós podemos ser mães, podemos, se assim quisermos, e devemos sim também ser profissionais para ter a nossa autonomia. Nesse momento de pandemia que a gente está enfrentando agora, o nível de adoecimento das mulheres está muito alto, né? Nós, inclusive, em Caruaru, implantamos o balcão de acolhimento à mulher de forma online, para que essa mulher possa falar com os psicólogos, para ter orientação e ter como desabafar, conseguir refletir sobre sua vida e a importância de si. Por quê? Porque elas estão com seus filhos e elas são mães, agora elas são professoras, elas são empregadas domésticas, né? Elas são profissionais, né? Então, nesse momento, todo o cuidado e a responsabilidade com o cuidado da família recaiu para a mulher, mais uma vez, sozinha. Então, a pandemia, ela, além de colocar desigualdade social, mas ela também está escancarando a necessidade que a mulher tem de olhar para si. O desnudar dos seus direitos, desnudar dos seus sonhos, desnudar de suas angústias, né? De não ter medo também de dizer que está cansada, né? Que não é ajuda alguém dividir as tarefas com você, é obrigação, é responsabilidade. Esse trabalho reprodutivo tem que ser enxergado como construção familiar, se assim for, mas construção de todos os envolvidos. Quando as mulheres hoje são chefes sozinhas de suas famílias, né, com 2, 3 filhos para levar para a escola, para levar no médico, para trabalhar, para cuidar de casa, né, para se qualificar, já que muitas vezes, em muitos casos, a gente ainda trabalha exercendo a mesma função e ganha menos. Né? Então, a dificuldade que nós enfrentamos, inclusive, para conseguir chegar no cargo de chefia, porque, em geral, a gente abre mão também das nossas profissões para cuidar dos nossos filhos. Então, essa ligação que se faz com cuidar e com mulher, ela precisa não ser rompida, mas ela precisa ser ampliada para outros integrantes da sociedade ou outros integrantes do círculo familiar, né? Acho que está mais do que na hora da gente compreender a importância que os pais também têm na vida dos filhos e que a gente possa dividir essas tarefas, né? Dividir a responsabilidade da educação, que não é só das mulheres, né?
mesmo sendo, nós tendo o maior número de professoras, mesmo a gente trabalhando na educação básica, mesmo a gente trabalhando na educação infantil, mas a responsabilidade de educar não é só nossa. Então, são várias reflexões que a gente traz nesse momento. Reflexões como essa que partem para esse empoderamento, que partem para essa autonomia, mas que, antes de tudo, partem para esse fortalecimento e a valorização da mulher enquanto ser humano na sociedade. A gente precisa refletir esses papéis que são ocupados. E, para isso, a gente precisa de pesquisa, a gente precisa de educação e a gente precisa de políticas públicas efetivas, né? A gente precisa também que as políticas públicas sejam estruturadas para dar conta dessa demanda social, para dar conta dessa qualificação dessa mulher, para dar conta dessa saúde mental dessa mulher, que é o tema básico para a gente fazer hoje. E dizer para essa mulher também que ela não precisa ter vergonha de dizer que está cansada, ela não precisa ter vergonha de dizer que precisa de ajuda. Ela tem que estabelecer com essa mulher a confiança que as políticas públicas que são realizadas são políticas públicas efetivas e que vão dar conta e demanda para essa sociedade. Discutir hoje a importância desse cuidado dessa mulher na pandemia é uma questão social, é um problema social, né? Nós não podemos, mais uma vez, deixar as mulheres à margem, né? Vulnerabilizar ainda mais essas mulheres que já são vulneráveis, né? Nós precisamos, sim, pensar nas políticas de inclusão, pensar, sim, na nossa educação infantil, na educação básica, para que a gente possa cada vez mais incluir as nossas mulheres na possibilidade de sonhar que elas podem ser mais, sonhar que elas não, e fazê-las acreditarem, né? Que violência não é uma coisa que é permitida, que elas não merecem sofrer essa violência, que essa violência é algo que é um crime que precisa ser combatido, né? Elas são vítimas desse processo, elas não precisam ter vergonha. Mas para isso tem todo um processo de valorização e empoderamento que a gente precisa fazer. E nesse contexto atual agora de pandemia é justamente isso. É você conseguir dialogar com essa mulher, com essa sua vizinha, com essa sua amiga que está em casa, que está sozinha, que não tem a quem recorrer. E você conseguir dialogar para ela, para que ela consiga perceber, né, o ciclo que ela está e que ela tem como mudar esse ciclo, né? Onde ela precisa mexer para ter um pouco mais de qualidade de vida, onde ela precisa mexer para poder respirar um pouco mais e se enxergar nesse contexto como sujeito de direito, que é o que ela é. Então, algumas reflexões que a gente vai fazer com relação à mulher, a gente faz também nessa construção social, né? Essa construção histórica que a gente vem se fazendo, desse educar dessa mulher para o lar, educar essa mulher para o cuidado. E quando o Evaldo fala, inclusive no vídeo, quando chama para essa conversa hoje, que ele diz a fala de Beauvoir, de ninguém nasce mulher, torna-se mulher, a gente se torna mulher todo dia. A mulher que a gente quer ser, a mulher que a gente precisa ser. A gente não precisa ser uma receita, né, do que é ser mulher, porque cada ser humano ele é único em sua subjetividade. Cada nós encontramos uma forma de ser mulher, mas essa forma de ser mulher tem que nos trazer tranquilidade, tem que trazer felicidade, tem que trazer segurança com as escolhas que a gente está fazendo. A gente não pode permitir se submeter cada vez mais a uma escolha do outro, a uma obrigação que temos com o outro. A gente nasce para cuidar e morre cuidando dos outros. A gente nasce para cuidar e é educada na nossa infância para cuidar dos filhos, os filhos crescem, a gente cuida dos pais e depois a gente muitas vezes para hoje para perceber que está aumentando inclusive os números de mulheres que estão acessando as políticas de saúde mental justamente por isso. A gente cuida e está crescendo, inclusive, o número de violência doméstica e familiar com mulheres idosas relacionadas aos seus filhos. Então, a gente cuida dos nossos filhos quando eles são pequenos e quando eles estão mais velhos, que a gente precisa de cuidado, eles não cuidam da gente com carinho. Então, esse trabalho de cuidar tem que ser alimentado tanto nos homens como nas mulheres. Cuidar é uma coisa que se aprende. Ninguém nasce pronto para cuidar de algo, de alguém, nem que seja de uma planta. A gente aprende a cuidar daquilo que a gente se importa. A gente aprende a cuidar daquilo que a gente acha que é importante. Acho que essa reflexão do que é cuidado é muito pertinente para a gente discutir isso em toda a sociedade. E nesse momento de pandemia, mais ainda. A casa tem que ser um espaço de acolhimento. A casa tem que ser um espaço de segurança. Hoje, a pandemia também está escancarando problemas que nós temos de violência doméstica e familiar, problemas que nós temos de sobrecarga de trabalho das mulheres, mas também problemas com as crianças, né? De abuso infantil. Então, nesse momento, problemas sociais importantes, questões sociais que precisam ser trabalhadas e que traz a casa como esse espaço não de acolhimento precisam ser enfrentados. E é esse momento
trabalhar esse fortalecimento dessa mulher, para a gente discutir cada vez mais a importância dessa valorização, mas também do respeito e da garantia de direitos humanos para todos os seres humanos. E para as mulheres não são diferentes. Nossas mulheres de baixa renda, nossas mulheres em condição de vulnerabilidade social, nossas mulheres que estão em grande quantidade no trabalho informal, hoje, sem nenhuma seguridade social. Como é que a gente faz com essas mulheres hoje que trabalhavam, por exemplo, aqui em Caruaru, na Feira da Sulanca, que são diaristas, mulheres que tiram pelo, que fazem parte da nossa realidade e que hoje estão sozinhas, né? E aí nós temos que fortalecer também a política de assistência. Então, são demandas como essa que a pandemia vai estar colocando luz a esses problemas, a essas questões que precisam ser entendidas. A gente precisa ainda entender e valorizar o trabalho feminino como mola propulsora de toda uma sociedade. O meu mestrado foi sobre trabalho feminino também, e hoje, quando a gente vai discutir a quantidade de mulheres que têm trabalho informal, a gente percebe ainda a segregação das mulheres no mercado de trabalho. E pasmem, né? Eu passei por uma experiência aqui em Caruaru, em um shopping da cidade, onde tinha vagas de trabalho. E como a gente tem muitas mulheres que precisam de emprego, a gente está sempre articulando, informando as vagas, a gente foi lá perguntar qual era, quando era a entrevista, né, do que precisava para a gente divulgar. E a resposta que o rapaz me deu foi que o dono da loja não queria mulheres, que nem mandasse mulheres para fazer a seleção. Eu perguntei por quê. E ele disse que porque as mulheres parem muito. Nos colocam como um papel social, né? Importância da sociedade, que a gente tem nossos filhos, mas quando a gente tem nossos filhos, nós somos segregadas. E no momento como esse de pandemia, nós estamos sozinhas em casas, né? Com dificuldade de ter acesso aos benefícios que estão sendo disponibilizados hoje, mas com a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos, de cuidar da nossa casa e de ainda com um processo de higienização muito maior que a pandemia nos coloca. Então, a situação das nossas mulheres hoje, a situação das mulheres no Brasil como um todo hoje, é uma situação difícil. E a gente não está falando aqui de você não ter possibilidade de fazer uma viagem, porque não pode sair de casa, ou de você escolher qual filme você vai assistir hoje da Netflix. A gente está falando da necessidade de estar em casa, em casas pequenas, sem estrutura, com os filhos em casa, sem ter um espaço adequado para eles brincarem, sem ter alimentação garantida, porque não se tem uma valorização, inclusive, do trabalho feminino na sociedade. Então, isso é um problema ainda amplo na atualidade, mesmo as mulheres hoje, tem crescido o número de mulheres que se qualificam, entre nós aqui, quantas mulheres são mestres, doutoras, né? Quantas pessoas trabalham com políticas públicas para as mulheres, e eu já deixo um abraço à equipe da Secretaria da Mulher que está assistindo também, participando com a gente desse momento tão rico, né? Então, eu sei que nós temos vou aprender muito com vocês hoje, né? Pessoas especialistas, né, doutoras na área da antropologia, doutoras que discutem gênero, discutem o feminino, mas algumas questões nossas ainda são questões antigas que repercutem diariamente no cotidiano das mulheres, né? O machismo, o patriarcado fazem parte da nossa realidade todo dia, né? Para a gente romper com esse machismo, esse patriarcado, a gente não vai romper da noite para o dia, mas a gente precisa romper, inclusive, dentro da nossa escola, né, dentro das nossas casas. A gente precisa fortalecer e valorizar todas as mulheres na sociedade e valorizar o quanto nós somos capazes de transformar a nossa vida, capazes de transformar a nossa realidade, né? Tem uns 15 dias que nós vivenciamos uma experiência com uma senhora de 60 anos que estava sofrendo violência doméstica e familiar em casa, ela e a filha dela. E o autor da agressão, ele ficou com o celular dela, né? Não deixou ela fazer ligação, não deixou ela entrar em contato com ninguém, saía de casa, fechava a porta, e ela só conseguiu pedir ajuda porque ela foi para o quintal chamar a vizinha do outro lado. E essa vizinha veio, escutou e nos chamou o Centro de Referência da Mulher, e nós articulamos toda a rede de enfrentamento à violência contra a mulher no município de Caruaru. E aí essa mulher conseguiu romper com o ciclo de violência, ela saiu de casa e foi morar em outro espaço e conseguiu, né, se afastar. Então, a pandemia hoje, ela coloca. Eu não estou lhe ouvindo, Juliana. Faz tempo. Não, Faz tempo que... Agora estou lhe ouvindo. Antes não estava, não.
Faz tempo que o senhor está me ouvindo? Não, não. Foi Não na estava? hora que eu ouvi, eu lhe falei. Tá bom, Tá? tá bom, obrigada. Pode, É, pode fazer o fechamento. ok, tá certo. Então, hoje, a questão da pandemia é a gente parar para olhar para problemas sociais que nós já enfrentamos há muito tempo e da necessidade de enfatizar cada vez mais a garantia de direito das mulheres. É fácil? Não, mas é necessário. É necessário que a gente faça isso e que a gente olhe para a gente também. Quantas de nós sofreram violência e ainda sofrem? A violência, o abandono, né, não está longe da gente, faz parte do nosso cotidiano. Mas, na atualidade, pensar hoje, né, no isolamento social que as mulheres estão enfrentando e na necessidade dessa saúde mental, é a gente fortalecer cada mulher para que ela possa se empoderar, para que ela possa acreditar cada vez mais nela e, se for o caso, pedir ajuda quando for necessário. É para que a gente tenha políticas públicas que garantam o direito dessa mulher e políticas públicas efetivas, que ela tenha segurança que essas políticas públicas vão ser chamadas. Então, hoje, nesse momento, é importante demais que a gente tenha atendimento a essas mulheres, acolhimento a essas mulheres, não só para a violência doméstica e familiar, não só para a autonomia econômica ou para as necessidades básicas, mas também para o autocuidado. A gente precisa fortalecer em cada mulher a necessidade de ela olhar para si. E essa pandemia traz essa necessidade, essa reflexão de ela olhar para si, porque ela só vai poder cuidar de quem quer que seja, de quem ela achar que seja importante, na medida que ela se enxergar também como importante, primeiro para ela e depois para a sociedade. Obrigada. Obrigado, Juliana. Eu acho que é importante. Juliana trouxe um pouco da construção da secretaria que ela comanda, da construção no dia a dia dessas políticas públicas de proteção à mulher, e ela trouxe também a importância de que se olhe um pouco para cada mulher, mas que se olhe para o coletivo e que se olhe para este grupo que tem sido tão prejudicado nas políticas públicas, que é o grupo das mulheres. Agora passo a palavra para Marion. Marion, está contigo a palavra. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite, Evaldo, boa noite a todas e a todos aqui presentes. Eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês nesse debate, que é um debate necessário, eu creio, porque nós temos que estar sempre nos situando nessa realidade, que é uma realidade que é nova para todos nós. Essa pandemia, com certeza, é uma realidade que vai deixar vários ensinamentos e também vai deixar claro também a vontade ou não que a sociedade tem e a capacidade também de mudar certas organizações que ela tem, ou certas organizações que ela tem destruído, né? Então, eu vou dar mais esse enfoque mais na sociedade e na cultura, eu começo dizendo que a antropologia ela estuda muito a questão das epidemias e das pandemias e sempre observa as pandemias e epidemias que são situações que sempre evidenciam, clarificam, deixam mais desnudas as desigualdades sociais e as diferenças. Então, nesse caso, a gente tem diferenças em valores, a gente está vendo coisas na educação, a gente está vendo no trabalho, etc. Mas quando a gente vai falar da questão da mulher, as questões que a gente vê que estão sendo implicadas na epidemia ou na pandemia, elas são questões que são desigualdades que as mulheres já sofriam, só que agora elas ficam mais evidentes as mulheres, né? Então, na questão mais teórica, Evaldo, quando fez o chamamento para essa roda, ele falou da Simone de Beauvoir e da questão do cuidado, que são realmente maneiras muito apropriadas de se adentrar nesse debate, porque ela foi a primeira feminista que conseguiu fazer uma abordagem mais ampla
da questão da mulher e da dominação. E a questão do cuidado, ela tem a ver com profissões, mas ela tem a ver com afeto, com família, com técnicas que são cultivadas, por exemplo, dentro de casa, as relações de trabalho. Então, tudo isso, na antropologia, a gente não estuda o que é o cuidado somente como profissão, né? As profissões do cuidado, mas estuda ampliando para relações de gênero, relações de parentesco, que estão sempre influenciando na questão do cuidado. Então, no caso de Simone de Beauvoir, é interessante a gente lembrar, por exemplo, o capítulo que ela vai falar sobre biologia, né? Onde ela vai mostrar como a questão da reprodução humana, ela não depende, ela não determina, digamos assim, o ser mulher, né? Então, quando o Evaldo falou dessa frase, não se nasce mulher, torna-se mulher, já no primeiro capítulo do primeiro livro, isso fica claro quando ela mostra que essa reprodução humana, ela depende muito mais de como a sociedade consegue compreender e lidar e cuidar da maternidade e das crianças. Então, se uma sociedade ela oferece, por exemplo, equipamentos sociais, como creches, restaurantes populares, transporte escolar, então, ela está cuidando das crianças e também está cuidando das mulheres, né? Então, a questão do cuidado, então, ela envolve tanto a relação entre o Estado e a cidadania, né? E quanto mais as pessoas dependem, digamos assim, das desigualdades sem ter a quem recorrer, a que programa ou a que política recorrer, mais elas ficam expostas. E isso, nesse momento, tem acontecido com as mulheres, porque nós temos várias políticas estaduais e municipais, mas não temos o nível federal, que é o nível que vocês, como vocês sabem, ele é que financia a maior parte dessas políticas que são direcionadas às mulheres. Então, já existe uma questão de uma desconsideração com as mulheres a partir dessa questão das políticas. A gente pode também falar, eu vou falar, então, em três aspectos, grandes aspectos: a questão da violência doméstica, a questão da economia e do trabalho, a questão da saúde, e eu já entrei um pouco na questão da política, né? Na política, a gente também pode abordar como os estados que estão sendo governados por mulheres, os países sendo governados por mulheres, eles estão se destacando na maneira como eles estão cuidando da pandemia dentro dos seus países. Então, esses locais estão se destacando como locais que conseguem dar um melhor tratamento à questão da pandemia, né? Isso tem se ligado à questão de como as mulheres são treinadas para a questão do cuidado e como elas conseguem observar o coletivo de uma maneira diferente, né? Porém, a gente não pode levar isso a uma questão instintiva da mulher, não é isso. Isso daí tem a ver com uma questão de poder, de relações de poder, né? Que o patriarcado ele consegue estruturar nas suas próprias instituições. Então, quando Simone de Beauvoir falou da questão do não se nasce mulher, torna-se mulher, então, depois dela vieram várias outras teóricas que começaram a criticar essa maneira falocêntrica, androcêntrica e patriarcal que existe dentro da própria construção do conhecimento, né? Então, a questão, por exemplo, da ausência do falo, ela é muito questionada como uma questão que é importante para todas as sociedades. Então, isso porque a gente vai ter um rebatimento na questão emocional da mulher e de como as pessoas leem e cuidam dessa questão emocional da mulher.
né? Bom, então isso também tem a ver com uma outra questão que é quando a gente diz assim, isso a gente não pode dizer que é um instinto, um puro instinto. As próprias teorias de gênero, tanto eu estou falando mais das antropológicas, vão mostrar que a própria noção de natureza é uma noção que existe de diferentes maneiras em diferentes sociedades. E que na sociedade ocidental, que é essa sociedade que tem esse patriarcalismo estruturado, existe realmente um antagonismo entre o homem e a mulher, eles são vistos como complementares opostos ao mesmo tempo, e isso tem o tempo todo prejudicado as mulheres, que são sempre desvalorizadas em várias esferas, tanto simbólicas quanto práticas, na organização da sociedade. Bom, isso reverbera, logicamente, na violência doméstica. Então, a violência doméstica é um local onde... O que é a violência? Quando a gente vai partir para a violência, a gente pode seguir pelos próprios teóricos, os filósofos, como, por exemplo, Aristóteles, né? Que vai falar de que a política é o único caminho possível e alternativa à guerra. Então, se as mulheres elas estão traçando nas suas biografias, valorizando a igualdade, estão querendo traçar suas biografias nessa valorização da igualdade, elas vão encontrar uma reação dentro da sua própria casa, né? Então, a casa, numa sociedade estruturada pelo patriarcado, ela não é um lugar de acolhimento para as mulheres, ela é um lugar de perigo. Então, quando a gente vai falar da pandemia, a gente tem que lembrar que nesse Fica em Casa a gente tem que dar uma cobertura para essas mulheres, porque 60% dos agressores são companheiros, ex-companheiros, pais, tios, irmãos. Então, a gente precisa dar um tratamento a isso. E elas estão praticamente, como a gente não está tendo nenhuma coordenação geral dessa pandemia a nível federal, elas estão na mão dos estados e dos municípios, que estão fazendo, né, a sua vez, quando acontece a denúncia, quando elas têm coragem de denunciar, mas que também têm suas limitações. Então, elas estão descobertas nesse sentido. No caso de economia e trabalho, a gente tem a questão de que o trabalho da mulher ele já é mais precarizado, já vem sendo mais precarizado do que o do homem, né? Isso tem a ver também com o fato dela ter que sair muito do mercado de trabalho para cuidar das crianças, etc., porque não existe uma divisão equitativa desse trabalho doméstico nem do cuidado com as crianças, né? Então, isso também faz com que o trabalho da mulher seja, historicamente, um trabalho mais precarizado, né? A exceção para isso é o serviço público, porque a gente entra por concurso. Mas, mesmo assim, quando a gente vai para o serviço público, existe também essa questão a gente pode ver isso pelos cargos de chefia que são ocupados por mulheres e homens, né? Então, você vai ter mais homens ocupando cargos de chefia do que mulheres. Bom, e além disso, esses trabalhos precarizados, então, eles estão mais expostos do que os trabalhos que têm contrato de trabalho e que tem um outro vínculo empregatício como o vínculo do serviço público. Então, essas mulheres que são empregadas domésticas, que são pessoas que vendem algum artigo na rua, né? Alguma coisa que elas vendem na rua, ou essas mulheres que são pequenas empreendedoras, elas estão bastante prejudicadas e bastante expostas à pandemia, porque elas não têm a gente não está vendo que existe uma política de socorro que esteja dando uma ajuda a essas mulheres, né? Não está dando a ninguém, na verdade, é o auxílio, o benefício, né? O benefício temporário que o governo
anunciou, ele está sendo pago, acho que, se não me engano, nesses dias, a segunda. Né? A gente já está aqui desde 16 de março, que a gente está no isolamento social. No que diz respeito à saúde, a gente tem várias questões aí. Tem a questão de que as mulheres estão na linha de frente do cuidado, tanto nos hospitais, quanto nos postos de saúde, quanto dentro de casa. Né? Então, elas são a maioria das enfermeiras, né? Elas são as donas de casa que cuidam da sua casa, né? Na maioria das vezes sem muita ajuda dos seus companheiros, né? Elas também, uma coisa está surpreendendo nessa pandemia, é que se as mulheres, por conta de estarem expostas, por conta do trabalho de cuidado que é atribuído a elas e não é valorizado, elas se expõem mais à pandemia. Então, elas são o maior número de infectadas. Entretanto, elas não são as que morrem mais. E alguns estudos estão sendo feitos a esse respeito. Então, na Itália, 7 em cada 10 mortos são homens. E no Brasil, 58% dos mortos são homens. Né? Então, atribui-se isso à questão de estilo de vida, mas também existem estudos que estão explorando a questão do cromossomo X ou do estrogênio, e que esses são vários fatores que podem estar contribuindo para que a mulher ela se infecta mais por conta da sociedade, que expõe mais ela, mas ela tem, nesse estilo de vida também existe essa capacidade dela de ter mais imunidade. Né? Já se falou que as mulheres recebem menos do que os homens, né? E tem uma outra questão na saúde, que as mulheres, elas são 56% dos idosos. Então, elas existem mais idosas do que idosos. Então, a gente tem um grupo a gente tinha que ter uma preocupação maior com isso também. Além disso, a gente vai ter também a preocupação com as mulheres lésbicas e LGBT. Por quê? Então, a gente precisaria ter uma preocupação também com elas, porque elas também são acometidas, as mulheres lésbicas e LGBT, elas são mais expostas à violência familiar nesse período. Né? Então, existem outros fatores, como, por exemplo, a gente sabe que o feminicídio tem aumentado e a questão da violência física contra as mulheres tem aumentado na época da pandemia. E uma outra questão é a questão do trabalho doméstico, que já foi falado por... quem foi que falou? Foi Juliana, né? A gente sabe que essa questão do trabalho doméstico, ela tem influenciado demais, tem, digamos assim, criado vários conflitos, porque os homens, eles não entendem que é uma obrigação deles. Então, eles sempre esperam que a mulher peça a eles alguma coisa. As mulheres têm que fazer eles entenderem que elas também têm uma profissão, que elas também estão em home office, que isso, que aquilo. Então, você tem toda uma dificuldade que tem aumentado também o nível de conflito, né, das pessoas que vivem numa mesma casa. Esses conflitos, às vezes, se dão entre o marido e a mulher, às vezes se dão entre mães e filhos, né? Então, você vai ter um aumento também desses conflitos. Uma outra questão importante aqui são as mulheres que vivem sozinhas. E eu estava conversando sobre isso com Cristina Buarque, e depois me lembrei também das mães das crianças que têm
Zika, que têm a síndrome congênita, né? As crianças que têm, as mães das crianças que têm síndrome congênita, elas expressam muito do que eu estou falando aqui, com todos esses aspectos da saúde, da violência, da economia, da política. Por quê? Essa epidemia do Zika, ela acabou em 2017, né? E logo em seguida, ou seja, 2 anos depois, a gente está com a pandemia do Covid. Nessa epidemia ficou muito claro que o trabalho de cuidado faz com que essas mulheres tenham que abdicar de todos os seus sonhos de trajetória profissional, que tenham que abdicar de qualquer tipo de projeto, né? E ainda elas são abandonadas pelos seus companheiros, que dizem a elas que não podem, que não aguentam a situação. Então, existe também, no caso da pandemia, que a gente não chegou nesse nível, mas a gente tem muito, muito conflito, né? E a gente também tem a questão das mulheres que vivem sozinhas, né? Essa chamada Elza Bercó, ela na sociedade que tem estão se descasando das mulheres. Deu uma cortada, Marion. Cortou o seu som, viu, Marion? Você está congelada. Melhorou? Agora melhorou. Então, Elsa Percó, que é uma demógrafa, ela, desde os anos 80, que ela vai falando do que a gente chama de pirâmide, que é essa uma das razões também porque existem mais mulheres idosas do que homens, né? É um dos sinais. Ela captou, dentro da dinâmica das populações, como os homens, em um arranjo mais patriarcal ou patriarcalista, eles vão casando com mulheres, casam com a dele, depois se separam, casam com uma mais nova, depois se separam, depois casam com outra, e assim vai. Dentro dessa... E as mulheres que vão ficando velha, mesmo você casar de novo, elas têm muita mulher mais velha morando sozinha hoje em dia no Brasil. Então, elas são e muitos. Não estamos lhe ouvindo bem de novo, não, Marion. Está entrando e saindo o áudio, viu? Não sei como é que está a conexão, mas está entrando e saindo o áudio. Você está me ouvindo? Agora, você está me ouvindo? Daí, Marion? Oi, está me ouvindo? Agora estamos. Eu vou desligar o vídeo para ver se melhora a transmissão, tá bem? Certo. Bom, então, eu acho que seriam esses que eu mulher dentro da pandemia, numas diz outros, tem as mulheres negras que têm uma exposição muito maior, então de políticas sociais ou a fraqueza das políticas sociais vão deixar as mulheres mais expostas em todos os sentidos. Cultural, ele perde
Marion, a gente continua sem lhe ouvir e quando lhe ouve cortado. Quem sabe, Marion, a gente passa para a Gleice e você complementa depois da fala de Gleice, porque a gente não está conseguindo lhe ouvir. Bem, eu continuo sem ouvir Marion. Agora você entrou como vídeo, não entrou como áudio ainda não. Bem, só para fazer um pouco um resumo da colocação de Marion, eu acho que Marion traz alguns aspectos que já foram levantados, mas que ela amplia. Eu acho que quando ela fala da questão da casa, um lugar de perigo, e quando ela fala da divisão injusta do trabalho, é algo que Juliana já tinha falado um pouco, mas ela enfatiza a divisão injusta do trabalho, do mesmo jeito que também ela traz um aspecto importante, que é a questão de que a mulher, em relação ao corona e à Covid, a mulher adoece mais e morre menos. Há algo que protege, que não se sabe bem ainda, que protege a mulher da gravidade da evolução, mas, ao mesmo tempo, faz com que ela contraia mais o vírus. Ela traz essa preocupação e esse olhar sobre a população de lésbica, de LGBT, que também é uma coisa importante que a gente não esqueça, e traz a solidão das mulheres no cuidado, muitas vezes. Não é? Quer dizer, de repente, quando ela traz a situação das mães, das crianças com microcefalias, eu também acompanhei algumas situações em que simplesmente o homem diz assim: eu não aguento enfrentar isso, e se manda. Eu não aguento e se manda. Essa ideia de que o homem pode dizer eu não aguento e se mandar é algo que tem a ver mesmo com este papel masculino do patriarcado, e a mulher cabe segurar a onda. A mulher tem que poder, a mulher tem que fazer. Gleice, está com você a palavra. Seja bem-vinda. Tá? Tá, pronto, tá ótimo. Vamos fazer um testinho aqui para ver se a voz está boa, porque eu tive dificuldade agora. Eu pensei primeiro que era da minha cama, mas acho que não é, né? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Um pouquinho baixo, mas bem. Vamos lá. Não, então vamos ver se eu consigo mais perto, se vocês ouvem melhor. Está ouvindo? Melhor. Está ouvindo bem? Melhor. Tá. Bom, então, boa noite, né, a todos aí, todas. É uma alegria estar aqui. Eu agradeço, Evaldo, seu convite. É muito bom estar novamente, né, juntos. Já estivemos em vários momentos, né, na luta antimanicomial, na saúde mental, na psicanálise. Então, é bom reencontrá-lo e reencontrá-lo nesse contexto. Gostei muito do que você escreveu, né, das questões que você levantou no seu texto. Eu acho que estão sendo retomadas em todos os trabalhos aqui nessa noite. Eu queria começar falando primeiro, quando você me convidou e eu aceitei, da dificuldade que eu encontrei ao pensar sobre o que seria a condição feminina, né, quais as consequências do isolamento e do confinamento para as mulheres. Quer dizer, a partir da teoria, a gente pode dizer uma série de coisas, mas eu tive dificuldade no sentido de pensar que dados que temos hoje para ver realmente quais as repercussões. Então, eu faço parte, eu coloquei no currículo, mas depois tirei porque ficava muito grande, eu faço parte da Federação Americana de Psicanálise de Orientação Lacaniana, e a gente vem trocando muitas ideias entre as mulheres dos países da América Latina, né? É uma federação das mulheres, das psicanalistas, né?
que estão interessados em estudar a questão da violência contra a mulher. Então, a partir daí, eu comecei a recolher algum material que a gente pudesse dizer, assim, de fato, a gente supõe que no confinamento as coisas pioram, mas a gente ainda não tem, porque nós estamos confinados ainda, nós não temos pesquisas suficientes ainda para saber quais as consequências, mas nós temos, assim, já alguns trabalhos que começam a aparecer. Eu acho que nós vamos ter ainda muito tempo que estudar isso que está acontecendo, nesse momento de calamidade, né? Que nós não vivenciamos antes, não tivemos isso, e vamos dizer assim, nessa abrangência, eu acho que não, o mundo ainda não viu uma calamidade tal qual essa, viu na peste, mas não nessa abrangência. Então, eu acho que ainda nós precisamos de ter mais dados até para ver as consequências trágicas disso relacionadas à condição da mulher. Mas algumas coisas a gente já pode dizer, né? Por exemplo, na Argentina, nós tivemos agora um movimento das mulheres muito forte, né, no sentido de denunciar o aumento enorme do assassinato de mulheres, e eles chamaram o movimento de barulho na varanda. Então, as mulheres saíram para a varanda para gritar, para denunciar, né, e foram convocadas a isso. Em vários países, né, na Colômbia, na República Dominicana, onde o índice de violência contra a mulher é muito alto, a gente sabe, aliás, na República Dominicana, o índice de violência é alto, mas agora caiu o índice de violência. Caiu por quê? Porque não tem denúncia e as mulheres têm medo. Isso que eu queria discutir um pouco e pensar os efeitos no psiquismo desse confinamento, e as mulheres agora confinadas, elas estão realmente, né, ainda mais vítimas das situações de violência em relação aos homens, ou os homens em relação a elas, mas tem um medo aí de sair à rua, tem um medo desse perigo que está lá fora. Então, é uma situação que nós, mulheres, nunca vivemos. Não tem para onde correr. Muitas estão isoladas, não tem como denunciar. Então, os números, a gente tem visto que aumentou muito a violência contra as mulheres no mundo todo. Na América Latina, mais ainda. Mas também aumentou na Itália, aumentou na Espanha, principalmente Itália e Espanha. Mas os números ainda são muito baixos, porque as denúncias, praticamente, elas são bem menores do que elas seriam se as portas estivessem abertas e se as mulheres tivessem coragem de sair para denunciar. Então, muitas vezes, elas ficam no ambiente familiar sem poder, inclusive, recorrer a uma denúncia, porque elas não teriam para onde ir depois. Então, eu acho, deduz-se, e discutindo com as colegas da América Latina, que quando acabar a pandemia, ou pelo menos não ficar tão trágico, nós vamos ter um índice de aumento de violência, de denúncia das violências, né, que vai ser realmente exorbitante, né? Então, uma das questões principais que me preocupou quando me debrucei sobre essa questão foi pensar sobre os efeitos no psiquismo desse confinamento, principalmente em relação às mulheres, né? E aí a gente sabe, também, a gente vai se repetir um pouco aqui, mas, enfim, em relação, por exemplo, ao trabalho, já existem algumas pesquisas que mostram, né, que houve um aumento enorme da carga horária de trabalho das mulheres. Então, elas trabalham em casa, concorrendo consigo próprias, que é diferente do taylorismo, né? É um taylorismo internautica, um taylorismo online, que é muito pior, porque você não concorre com o outro, você concorre consigo própria. Então, as mulheres têm que produzir muito mais quando elas trabalham, né, à distância, online. Elas têm que cuidar das tarefas das crianças, porque as escolas, né, elas dão alguns exercícios que as mães têm que fazer, tem que cuidar da casa, tem que cuidar da alimentação, da roupa, enfim, as mulheres estão sob um estresse muito grande. Não temos ainda, não sabemos ainda, sabemos nós que escutamos na clínica,
eu tenho feito atendimento, né, online, acho que o Evaldo também, né, e a gente tem visto os efeitos no psiquismo com uma produção enorme, né, de sintomas psicossomáticos, né? Então, nós vamos ver ainda as consequências disso, desse estresse enorme, que certamente as mulheres estão sofrendo muito maior do que os homens vêm sofrendo. E algo que me deixou muito estarrecida, assim, foi ver uma pesquisa que eu recebi hoje, que eu estava coletando, né, onde mostra, deixa eu ver se eu acho, o efeito na nossa, entre as mulheres acadêmicas. Né? Nós temos aqui Maron, né, colegas que são também da academia, da universidade, caiu muito, em 50%, a produção das mulheres na academia. Em termos de pesquisa, 51%. Em termos de pesquisa e em termos também de trabalhos publicados, enquanto que, em relação aos homens, aumentou a produção dos homens. Então, isso vai ter um efeito, quando a gente retornar, muito grande nas universidades, porque as mulheres estão produzindo bem menos e os homens estão podendo produzir mais. E eles estão podendo produzir mais porque eles têm quem cuide, né, das questões do cotidiano. Então, é um outro aspecto que a gente geralmente não se dá conta, né, disso. Bom, eu queria, quando eu fui preparar, eu tenho me preocupado muito assim com alguns momentos na história, inclusive eu fui ler no texto de Freud mesmo, assim, alguns escritos e publiquei uns textos esses dias, né, sobre os efeitos da guerra, da Primeira Guerra Mundial, que é uma calamidade também, né, que efeito que teve na vida de cada um, e o Freud tem alguns textos sobre isso, mas eu também fui ver algumas pesquisas. Vocês conhecem a Svetlana, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura com vários livros que ela escreveu, Chernobyl, e escreveu A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Então, esse livro, que eu pude aprofundar mais agora, nesse momento de isolamento, ele mostra algo muito interessante e que tem muito a ver com o que a gente vive. Eu acho que nós vamos ter ainda muitos testemunhos. Aqui são testemunhos de mulheres que vivenciaram a guerra e que vão falar dos efeitos da guerra nelas, como mulheres. A angústia, os estupros, as violências que elas sofreram, mas não só isso. O papel que essas mulheres russas, corajosas, tiveram, né, na derrota do fascismo. E aí vem outra coisa que eu queria destacar, né? E eu acho que a gente ainda não tem... Eu comecei falando do aumento da violência, não vou me detalhar muito, porque já foi falado antes, então eu vou deixar isso. Mas eu queria, eu queria destacar duas coisas. Uma, os efeitos negativos do trabalho, os efeitos negativos em relação à violência que nós mulheres, as mulheres vêm sofrendo, mas também uma outra coisa, o papel enorme que as mulheres vêm tendo nessas situações. Na guerra, derrotando o fascismo, tiveram na Rússia um papel fundamental e souberam ir para as trincheiras, sendo firmes, mas com ternura, duras, mas com ternura, como dizia Che Guevara, né? Não podemos perder a ternura, e as mulheres têm conseguido isso. E o que eu queria dizer em relação a isso ainda é que, ou seja, as mulheres, eu não sei ainda, porque esse é um trabalho que eu estou começando a construir um projeto. A importância das mulheres na transformação da sociedade, num casamento muito próximo com a poesia viva, não com a poesia nua, mas com a poesia viva. E me chama a atenção, eu não tenho nenhum dado assim, mas me chama a atenção o quanto que as mulheres elas são criativas nesse momento. O que elas têm produzido, tanto no sentido de produzir as máscaras que o governo não traz, traduzir máscaras que sejam máscaras que garantem aquilo que é tão caro às mulheres, a singularidade de cada uma,
né? Não são aquelas máscaras massificadas, mas cada uma com sua máscara, com sua cor, né? Isso acho que é um fato interessante. E também na criatividade em relação às músicas que as mulheres vêm compondo, a maneira como as mulheres vêm reagindo, por exemplo, a isso que a gente vê cada vez crescer mais a esse autoritarismo na nossa política, mas eu acho que tudo isso está para ser estudado, né? As mulheres têm participado do movimento do Ele Não, tiveram um papel fundamental e estão tendo agora um papel fundamental nessa pandemia, tanto no sentido de movimentos solidários, né? Movimentos que vão na direção, não é só a questão de que a mulher cuida, eu acho que é a questão da solidariedade. Eu acho que tem uma coisa aí no movimento de mulheres, desde o seu início, que vai no sentido da solidariedade, não só em relação às mulheres, mas em relação a todos aqueles que estão na condição de pessoas que são segregadas. O movimento de mulheres ele surgiu junto com o movimento negro também, contra a escravidão. Isso que eu acho interessante, não é só para elas, mas é um movimento pela sociedade. E eu acho que não é só porque nós fomos... tem alguma coisa aí no feminino que nós temos algo a ver com algo que foge à norma. Que foge à norma, até Freud chegou a dizer de forma equivocada que as mulheres tinham um super-eu frágil, mas ele queria dizer que, na verdade, as mulheres elas aderem às normas, mas elas têm uma visão do uso da norma num sentido mais singularizado. Então, acho que essa coisa da mulher, por exemplo, vocês pegam, eu me lembro de um texto do Goethe, né, Afinidades Eletivas, onde a figura, Olivia, a figura principal, ela funda um colégio, naquela época, 1800 e pouco, um colégio para mulheres, e aí discute como é que vai ser o uniforme. E aí ela diz, Olivia diz, como é que eu vou botar uniforme numa mulher? Mulher não usa uniforme. Então, tem uma coisa do feminino aí que é contra, né, essa uniformização, essa universalização que preza pela singularidade. Vocês veem no carnaval, você dá uma fantasia para uma mulher, como é que chama aquilo? É aquela roupa que eu não lembro o nome agora, que você usa, que só morto Abadá. usa. Como é que chama? É um abadá, mas tem uma mortalha. Abadá, mortalha. Né? A mortalha é porque mata o sujeito. Tira a individualidade. E as mulheres pegam aquela mortalha, pegam aquele abadá e nenhuma usa igual à outra. Os homens saem felizes da vida com a mortalha deles, todos iguais. Né? Os homens usam o uniforme, são felizes com o seu fraque. Quando vão num casamento, todos se vestem iguais. Então, tem algo do feminino aí que é importante a gente ressaltar, que não quer dizer que tem a ver só com as mulheres, mas que, né, é algo que tem a ver com o feminino, que o homem também pode vir a experienciar isso. Então, eu acho que nesse momento, eu queria destacar, de um lado, a vitimização, esse lugar da mulher de sofrimento, mas também essa importância que a mulher está tendo nesse momento de calamidade, de poder contribuir para uma transformação na sociedade. Penso naquela menininha novinha, né, da Suécia, né, super ativa nos movimentos. Eu tenho recebido materiais lindíssimos, como eu morei muitos anos na Alemanha, eu tenho recebido muita coisa da Alemanha, e essa menina ela tem produzido coisas incríveis, né, que minhas amigas da Alemanha têm me enviado. Então, eu queria muito estudar isso, né? O que nós, mulheres, estamos fazendo nesse momento da pandemia? O que nós estamos trazendo como coisas construtivas, né? Como arte, como atos de solidariedade, mostrando um pouco o outro lado, não só o lado, né, da gente enquanto vítima, mas esse lado positivo aí, essa capacidade, não sei se é a nossa condição que nos ensinou isso, né, de poder, de alguma forma, né, buscar uma superação. Eu queria concluir, não sei quanto tempo eu tenho, mas até para Evaldo, que é psicanalista, né, outro dia eu estava lendo um trabalho, você conhece o divã do Corbusier, todo mundo conhece, que é aquele divã lindo, que é uma chaise longue,
né? Que é ergonômica, que você deita legal, diferente do divã do Freud. E descobri que o Corbusier produziu isso junto com uma mulher, né? Inclusive, eu não posso mostrar aqui para você, mas seria interessante. Ele uma das primeiras dessas chaises longas, era cor-de-rosa, linda, da Charlotte Perriand, né? Ela trabalhou com Corbusier e ela era super produtiva, uma arquiteta muito boa, mas que o nome dela está desaparecido. E foi ela, eu vou terminar com isso, foi ela também que inventou na arquitetura essa transformação do lar, da casa internamente, uma casa que era construída no sentido de confinar a mulher numa cozinha separada do resto da casa, ela abre e ela cria, vocês podem procurar na internet e achar, ela cria essa primeira cozinha conjugada, onde a mulher... Gleice, fugiu o seu som, viu? Você está sem som. Agora. Não. Chegou? Então, isso que eu queria dizer. Comecei com a violência, com as dificuldades no trabalho, com esse confinamento que está trazendo consequências terríveis, que a gente ainda não sabe o alcance disso, mas também para terminar com o papel que as mulheres vêm tendo, tanto na guerra, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, no sentido positivo, no sentido da vida, a mulher do lado da pulsão de vida. E, infelizmente, o masculino falocrático fica do lado da mortificação, da pulsão de morte. O Freud traz um exemplo, inclusive, dizendo que o ser humano não reconhece a sua morte. Ele reconhece a do outro e deseja a morte do outro. Mas, quando ele vai trazer um exemplo, ele traz o exemplo de um homem desejando a morte da mulher. Então, o homem na guerra diz, será que vamos sobre... Não, ele diz assim, eles estão pensando se eles vão sobreviver, o que farão depois da guerra. Aí o homem disse para a mulher, quando terminar a guerra, quando terminar a guerra, se não morrer, eu vou morar em Paris. Ou seja, ele supunha que a mulher morreria e que ele, quando terminasse a guerra, moraria em Paris. Então, essa coisa de aceitar a morte do outro, isso é um outro tema, né, que é um tema que a psicanálise vem se dedicando também, e entender por que esse feminino aí aparece para o homem como algo tão ameaçador e que ele precisa destruir. Que, na verdade, é a sua própria alteridade. Aquilo que aparece como estranho, mas que é aquilo que é de mim mesmo, que eu não aceito, que eu coloco no outro. E que aí os homens colocam nas mulheres e pensam que podem sufocá-la, matá-la, né? O kaikon, né, que chama no grego, aquilo que há de mal em mim, que eu não aceito, que eu jogo no outro, que eu tenho que matar e que eu tenho que destruir. Então, bom, isso é um tema mais, assim, que a gente precisa de mais tempo para discutir, e acho que o kaikon, nesse momento de isolamento, de confinamento, ele aparece com toda a voracidade. Aquilo que há de mal em mim, aquilo que eu não reconheço, aquilo que eu não tolero, essa alteridade que, na verdade, sou eu mesmo que eu tenho que destruir no outro, né? Então, eu acho que isso aí já seria uma coisa para a gente pensar mais e refletir, mas é muito sério. E o confinamento, ele exacerba, né? Exatamente esse kaikon que eu tenho que matar no outro, né? E que, infelizmente, mulheres e crianças são vítimas. Bom, é isso. Muito obrigado. Eu acho que você conclui dizendo que a gente sempre está matando do outro aquilo que a gente não aceita em si mesmo. Eu acho que isso é legal. Eu acho que você trouxe aí a consequência, os efeitos no psiquismo de todo esse momento que nós estamos vivendo. Eu acho que ainda vai ser mais estudado, mais esclarecido que efeitos são. Você trouxe a necessidade da singularidade nas mulheres. As mulheres sempre estão, e acho que o exemplo que hoje em dia se chama customização. A customização dos abadás e das mortalhas, como se chamava na nossa época.
né? Isso. Então, é diferente. Tem que ser uma coisa singular, porque tem que ser uma coisa que seja minha, não é de todo mundo. Então, esta questão que você trouxe, que eu também não sabia, a queda da produção acadêmica das mulheres, enquanto os homens estão produzindo mais, a força de superação no momento de crise que você citou, em todas estas situações de crise, como nas guerras, a mulher sempre tem mais força e termina sendo mais, superando de uma forma mais eficaz. Muito bem, pela contribuição, foi ótimo. Marion, eu quero passar a palavra para você de Pediu o novo. nome da arquiteta, é Charlotte Perriand. Charlotte Perriand, com D. Muito... Tá? Alguém pediu esse nome aqui, entraram e pediram o nome. Eu queria dizer que o meu divã é uma chaise longue, viu? Não é um divã reto de Você pega, Charlotte? Não só Corbusier. Isso. Mas, Marion, se você quiser complementar, já que a gente ficou prejudicado no final da sua fala, ou então a gente introduz já a discussão entre as três convidadas e a discussão que o pessoal está trazendo. Marion, está contigo a palavra, Marion. Obrigada, Evaldo. Eu estou no celular agora para ver se eu consigo falar e as pessoas me escutarem. Eu só ia terminar falando que existe nessa relação entre Estado e cidadania essa questão do cuidado que tanto tem a ver com o trabalho fora de casa quanto o trabalho doméstico, né, o trabalho profissional e o doméstico, e que tem a ver com a questão de como a sociedade consegue entender esses problemas da desigualdade de gênero, né? Isso não quer dizer que as mulheres elas estão imóveis a isso, elas estão sempre buscando novas saídas, elas não estão inertes dentro de casa, elas estão buscando associações entre elas mesmas. Quando falta o Estado, elas buscam associações entre elas mesmas para se apoiar, né? E elas estão sempre buscando suas próprias saídas e pressionando para que o Estado lhes dê o que é de direito e não as invisibilize. O que a colega falou sobre as guerras, a gente pode ver na história de Pernambuco. Primeiro que nos livros de história você não tem a contribuição das mulheres. Você tem vários livros de história sobre pedaços da história de Pernambuco, mas não como tem, por exemplo, um livro de história de Pernambuco, onde você veja claramente a contribuição das mulheres. Ninguém sabe quem foi Brites de Albuquerque, ninguém sabe quem foi Aqua Altune, ninguém sabe quem foi a inventora da dupla hélice do DNA, né? E às vezes, então, muitas vezes isso é pelo processo de invisibilização baseado no esquecimento, outras vezes é por usurpação mesmo. Essa questão da dupla hélice, os caras foram lá e receberam o prêmio e a mulher e a cientista não recebeu. Então a gente tem e isso não quer dizer que as mulheres são vítimas, elas não é uma questão de vitimização aí, é uma questão os problemas, e as mulheres estão sempre enfrentando e a maioria de uma maneira muito positiva. E uma questão que fica, que eu acho que poderia ser adicionada no debate, é que eu estou vendo muito a falta de concentração, né, nas mulheres, falta de concentração nas crianças, né, para exercer essas atividades de home office, né? Vejo muita queixa sobre isso também. É isso, gente. Muito bem, gente. A gente está com 1h20 de conversa. Eu não gosto muito de estender além de 1h30, porque a conversa que demora mais de 1h30, mesmo sendo interessante, começa a se transformar numa conversa mais cansativa, mas como a gente teve muitas interrupções, eu acho que a gente pode estender um pouco mais. Eu acho que há uma colocação do Michael Costa aqui, que diz que
em tempo de pandemia, a romantização da prática do home office tem superexplorado o modelo neoliberal do trabalho intermitente, com isso aumentando as desigualdades de gênero e gerando mais violência contra a mulher. Então, esse glamour que se dá ao home office é como se fosse trabalhar menos e parece que, no fim, se termina trabalhando mais. Volto para a Juliana, para a Gleice, se há algum comentário, porque não vejo nenhuma pergunta dirigida diretamente a nenhuma de vocês, mas Juliana, que falou em primeiro lugar, pode comentar a fala das outras ou pode acrescentar alguma coisa à sua fala. Fiquei muito representada na fala das duas professoras, né? São maravilhosas. Muito obrigada, aprendi bastante. Tem um número que eu gostaria de compartilhar com vocês, já falando de algumas pesquisas que começaram a surgir com relação à pandemia e alguns números com relação ao Brasil. Então, a Agência Brasil, ela fez um recorte desses dias, inclusive no maior número de feminicídios em alguns estados do país. Então, mesmo a gente ainda vivenciando a pandemia e na impossibilidade de fazer, logicamente, uma análise do que é a pandemia, já que a gente ainda vivencia, mas já tem alguns números, por exemplo, no Rio Grande do Norte, aumentou 34% dos casos de lesão corporal dolosa. Os policiais do Acre também foram acionados mais vezes pelo motivo de violência doméstica e familiar, agora na pandemia. Em São Paulo também aumentou o número de feminicídio contra as mulheres. E uma das coisas, acho que, não sei se foi Gleice que também tocou no assunto, e Marion, acho que também, falando justamente da dificuldade que as mulheres têm nesse momento de procurar os serviços, né? Que é essa subnotificação de ocorrências. Então, a gente precisa, sim, por isso que é tão importante espaços como esse, por isso que é tão importante levar esse diálogo para que outras mulheres escutem, né? Por isso que é tão importante a gente encontrar um caminho de dialogar com essa mulher que está em casa também, né? Que talvez ela não faça parte de discussões como essa, não tenha tanta oportunidade de discutir como isso, para que a gente possa fortalecer. Eu creio que esse momento é crucial que a sociedade se fortaleça em rede, né? E que as pessoas que estão, você que tem uma vizinha em casa, a gente possa, inclusive, ajudar as mulheres nesse momento. Acho que uma rede de solidariedade, uma rede de sororidade é muito necessário para que a gente entenda que, se a gente está falando que as mulheres sofrem mais violência doméstica e familiar nesse momento, então a gente precisa reforçar que em briga de marido e mulher se mete a colher sim. Que no relacionamento homoafetivo também entre duas mulheres também pode ter violência doméstica e familiar, a gente também precisa fortalecer essa discussão. A gente também precisa ver, por mais que as mulheres estejam se organizando, tem muitas mulheres ainda que não sabem nem o que é uma organização, que é uma associação, que é uma união, que é uma rede. Né? Então, é o desafio desse momento de adentrar esse espaço da casa, né? Mas adentrar também dentro dessa mulher, com essa informação que é possível, né? Que ela pode transformar essa realidade. Eu agradeço demais o espaço. Aprendi muito hoje, né? Quando vocês falam da invisibilidade das mulheres na história, meu curso eu sou professora de História, meu curso é licenciatura plena em História. E eu passei os 4 cursos conversando e dialogando com os professores e perguntando cadê as mulheres na história. Quando o Gleice traz as mulheres do pós-guerra, eu tenho essa discussão aqui, bem pertinho aqui do meu lado, que não me deixa mentir, né? Que fala justamente sobre a guerra. Né? Então, a gente tem essa discussão das mulheres na guerra, mas é sobre a invisibilidade. Ainda hoje, nós ainda somos invisíveis. E não é só invisível na ciência, não é só invisível na pesquisa, não é só invisível. Nós somos invisíveis, inclusive, no trabalho doméstico. A gente discute tanto jornada dupla, jornada tripla de serviço, a gente discute tanto o que é esse cuidado do lar, esse cuidado que é enfadonho, difícil, né, que tira tanto o nosso tempo, como agora. Nós somos pesquisadoras, estamos em casa, não é? Mas mesmo assim os homens conseguem produzir mais, porque eles têm mais tempo. Então, isso é importante para a gente refletir, porque às vezes a gente pensa que a violência contra a mulher está só no outro, está só lá bem longe. Né? Que é aquela mulher, que é apenas a mulher negra, que é apenas a mulher pobre, né? Não, mas isso também é um tipo de violência.
com a gente, né? O que nos limita, os que nos diferem, que muitas vezes nos inferiorizam em algum momento, os que nos proíbem de alguma coisa. E aí a gente fala de violência psicológica, moral, como fica a vida e o psicológico dessa pesquisadora que sabe o quanto é difícil, mas sabe o quanto ela é competente, o quanto ela conseguiu avançar e que ela hoje se sente limitada por não poder escrever, porque não tem com quem dividir as tarefas domésticas. Acho que vale muito a gente refletir e se fica alguma mensagem que a gente possa dar, que fique a mensagem de nós mulheres adentrarmos em nós mesmas. Que nesse momento de quarentena a gente possa parar, olhar e se perguntar o que é que a gente quer para a nossa vida, o que é que a gente quer para a vida da sociedade. E como a gente pode, se a gente se transforma todo dia, e mulher não transforma, é uma construção, né? Então que a gente se construa cada vez mais, né? Donas de nós mesmas, donas das nossas decisões, para que a gente possa se fortalecer primeiro e ajudar a transformar a sociedade melhor. Pois é, deixa eu fazer só uma provocação que nem veio aqui nas perguntas, mas veio em outra roda de conversa que nós fizemos. Veja, eu vejo muito pouco ser falado na contribuição das mulheres na perpetuação do machismo. Se são as mulheres que criam, se são as mulheres que cuidam desses filhos homens, como é que a perpetuação do machismo se dá? Porque a força da sociedade é maior do que a influência das mulheres. Como é que isso fica nessa repetição e nessa reprogramação do machismo a cada nova geração? Alguém quer responder? Pode ser você, claro. A pergunta é ótima. Porque esses dias eu dizia, o meu filho, quando era pequeno, e eu militava muito no movimento feminista, em violência contra a mulher, e Cristina Buarque é muito amiga minha, né? Nós moramos na Alemanha junto, Evaldo também é sua amiga. Claro, minha Conhece amiga. bem Juliano. E aí Juliano saía, distribuía panfleto, a gente ia na porta, tinha aquele processo contra os assassinos naquela época, nos anos 80. Aí outro dia ele ligou, mãe, tô cansado, tudo que eu faço, minha mulher, eu ajudo, e minha mulher não reconhece. Eu digo, mas tá aí, você acha que você ajuda, você não é para você ajudar, é para você se sentir responsável. Aí eu disse, falei para o marido, digo, poxa, a gente educa. O meu filho, quando era pequeno, saía da rua junto com a gente, viveu no ambiente crítico e reproduz, né? Por quê, Evaldo? Porque eu acho que existe algo na sociedade que, por mais que nós mulheres, né, a gente tente educar de outra forma, existe algo que é mais forte. Mas não só isso. Muitas de nós mulheres compartilhamos. A gente mesmo às vezes se pega dizendo coisas que você diz, mas olha o que eu disse. Né? Quer dizer, você mesmo é tão forte, todo o processo de educação machista é muito forte. Então, a gente vai acabar reproduzindo. Por mais que a gente tente mudar, e vou te dar um exemplo. Outro dia eu fui dar uma conferência junto com Cristina Buarque, e eu peguei uma pesquisa dos melhores países onde existia maior igualdade entre as mulheres. São os países nórdicos. Por quê? Porque eles investem na educação desde pequenininha. As crianças têm coisas lindíssimas que eu vi, de filmes que eles fazem, e a gente não tem isso, quer dizer, a gente tem nós, mulheres, muitas vezes tentando mudar, mas a educação, ela é machista e educa homens e mulheres, né? Então, vocês viram agora na pandemia, quais são os países que se destacaram? Eu fiquei impressionada. As melhores estatísticas em termos de recuperação, de menos morte, e todo esse trabalho que foi feito aí contra a Covid são nos países onde as mulheres estão à frente. Não é porque o fato delas somente ser mulheres. Nós temos uma Golda Meir, nós temos a Thatcher, que eram mulheres de ferro. Existem mulheres que também incorporam esse ideário aí, né? Esse ideário fálico, esse ideário machista, que reproduzem. Então, não é simples, não é muito fácil a gente transformar. Eu acho que é um processo muito longo, inclusive nós mesmas, né? A gente reproduz muita coisa, muitas vezes sem se dar conta, né? Até inconscientemente, às vezes, né? Não é fácil, você, como psicanalista, sabe disso, a força do inconsciente não é brincadeira, né? Quando a gente vê, a gente tá lá.
né? Pois O problema é. que a gente tem, eu faço um trabalho, né, em relação à violência contra as mulheres, eu tenho um núcleo de pesquisa, e a gente trabalha com delegadas e tudo, a dificuldade que é das mulheres, não é que elas gostam de apanhar, não é isso, mas a dificuldade que as mulheres que são violentadas têm em poder se separar desses homens que as violentam. Então, a gente precisa ver é importante a sua pergunta, né? Em que nós estamos também implicadas. Não é uma questão só do homem, porque o homem também ele não nasceu assim. Quando nasceu era bem bonitinho. Era tão bonitinho, tão bonzinho, não fazia diferença se era homem, menino, não era? Mas foi educado assim, né? E nós também fomos educados assim, não é? Muito bem. Olhe mesmo a situação, viu? O senhor faz uma pergunta dessa a uma professora, eu nem sou psicóloga, nem sou psiquiatra, né? Nem psicanalista, né? Mas não vou fugir da raia não, viu? Sou nordestina, caruaruense, não fujo não. Mas vamos lá, veja. Vamos ver. Tem um livro de Boff, que é A Águia e a Galinha. Nesse livro, vou fazer um resuminho rapidinho, acho que não sei se a maioria de vocês conhecem, mas tinha um criador de galinhas e em um momento ele achou uma águia no meio do caminho e levou essa águia para o galinheiro e criou a águia como galinha. E ele ensinou a águia, a águia aprendeu junto com as outras galinhas e ela acreditava que era uma galinha também. Um certo dia chega outra pessoa lá e diz, mas tem uma águia aqui. Aí ele... Bem assim. Hã? Entrou alguém. Aí... Bora lá, vamos lá. Aí ele diz que a águia é sempre uma águia. Bem, resumindo, depois de alguns testes, a águia consegue voar, se enxerga em todo o seu potencial com as suas asas enormes e ela se reconhece como águia. Nossas crianças, elas são ensinadas, e nossas mulheres também. A minha mãe, a minha avó, a minha bisavó, elas vêm de um processo de construção cultural e social. E esse processo, em algum momento, chegou a mim. Se você não tiver o contato com algo que te faça questionar aquilo, você vai replicar aquela verdade. Então, em algum momento na tua vida, alguém vai ter que te fazer uma pergunta, você vai observar que aconteceu alguma coisa. Aquilo ali vai te fazer perceber que está errado, que não dá certo. Nós temos o caso aqui em Caruaru de uma senhora que o nome dela é Dona Severina, né? Eu estou dizendo o nome dela aqui em público porque, inclusive, ela virou o nome de lei aqui na cidade. E a história da Dona Severina é uma história muito triste, né? Mas também é uma história de muita luta e de muita força. Então, Dona Severina, infelizmente, ela foi estuprada pelo pai, quando ela era pequena, e ela teve filhos do pai. E muitas vezes ela tentou sair daquela situação, denunciar o pai, e não conseguiu, até chegar a Lei Maria da Penha. E Dona Severina rompeu com esse ciclo de violência. Infelizmente, ela mandou assassinar o pai. E o que ele fez ela levar isso, fez ela ver que aquele momento ali dela tinha que romper com aquilo de alguma forma, foi o fato do pai, que era avô, tentar estuprar a filha. É um exemplo difícil, mas o que eu quero trazer com isso? Se a mulher não for questionada em algum momento que aquilo ali está errado, se ela não conseguir vislumbrar em algum outro momento que aquela fala dela machuca e também reflete uma violência contra outra mulher, se aquela mulher não perceber que outra mulher rompeu com um ciclo de violência doméstica e familiar, que aquela mulher conseguiu que outra mulher, que tem mulheres como vocês, cientistas, pesquisadoras, que conseguem ter sua autonomia econômica, se não tiver um exemplo, uma forma, um estalo assim, que dê... ela não vai conseguir porque ela foi ensinada que aquilo era o certo. Para ela que ouviu, que deixou, quantas mulheres deixaram de estudar cedo para cuidar dos outros filhos que a mãe teve? Quantas mulheres foram e ainda são obrigadas a casar hoje? Quantas meninas engravidam jovem porque são estupradas ou abusadas por homens adultos e a gente teima a perguntar a ela por que ela engravidou, ou se ela engravidou porque quis, ou porque ela é bem danadinha, começou cedo, sendo uma criança. Então, são construções sociais e culturais que precisam ser revistas na sociedade. E enquanto isso não for um movimento grande, refletido, a partir, inclusive, da educação, a gente vai continuar repercutindo esse comportamento machista, até que a gente pare e perceba, não, isso está errado.
Alguém tem que dar. Às vezes, a mulher que está sofrendo violência, ou a mulher que está num relacionamento abusivo, ou essa mulher que, inclusive, pode ser uma pesquisadora que esteja no relacionamento abusivo porque ela não se percebe a sua fragilidade, ou porque ela acha que para chegar na igreja, numa festa, no bar, ela precisa estar acompanhada de um marido, porque foi ensinada que mulher não anda sozinha na rua, porque mulher que anda sozinha na rua está querendo ser estuprada. Então, em algum momento, se a gente não questionar essa realidade e essa verdade, a gente vai continuar reproduzindo comportamentos machistas. Porque tem que ter algo que te faça refletir sobre essas verdades que são absolutas, impostas e que você não pode modificar. Então, é uma reflexão do papel social da mulher, mas também do papel social do homem, né? Por que esse homem tem que ser forte o tempo todo também, guerreiro o tempo todo, ou porque essa mulher não pode dar um não a esse ser supremo na hora de ter uma relação sexual quando está casada? Porque hoje ainda as mulheres são estupradas dentro dos seus relacionamentos. Então, essa construção social, ela precisa ser modificada. E até que a mulher sinta que pode ter um outro começo, sinta que aquilo ali está errado, sinta que não tem nada demais se ela contestar alguns ensinamentos que são produção, até que ela perceba que ela é uma construção cultural, social, mas ela é uma construção pessoal das escolhas que elas fazem também, tem um longo processo. A gente não pode passar a vida inteira ensinando as nossas meninas e nossas jovens que a casar e ter filhos e é o que é o melhor para fazer para elas, né? Fazendo uma festa de 15 anos e colocando o príncipe chegando para ela fazer essa ruptura da menina para a adolescência, para a mulher, para ela se transformar, e querer que aos 30 anos essa mulher surja empoderada, decidida, autônoma e que diga, vou romper com todos os ciclos de violência que eu sofro. É uma construção também. Mas para essa construção tem que ter um ponto de partida. Tem que ter a leitura de um texto, tem que ter uma conversa, um diálogo com alguém que conta uma experiência. Ela tem que ver que aquela mulher que sofreu violência doméstica e familiar, ela rompeu com esse ciclo, que existe vida pós-violência. Ela tem que entender que existe também uma construção de valorização da mulher, seja na casa, seja na rua, seja na sociedade. E a gente só vai conseguir isso juntas e juntos, de mãos dadas. Então, ninguém vai conseguir apagar tudo que foi ensinado à sua vida, que de obedecer, né? De quantas meninas apanham dos seus irmãos mais jovens, porque o menino começa a namorar, a menina não pode, ele vai sair, ela tem que ficar em casa, cuidando da casa. Quando ele chega, ele bagunça a casa que ele arrumou, e se ela reclamar, ele grita porque ele é o homem da casa quando o pai não está, ele é o homem da casa quando a mãe não está, simplesmente porque ele é homem. Então, não existe sexo superior, não é? O sexo biológico não delega, não limita, não diz o que eu vou ser, se eu vou ser médica, se eu vou ser advogada, né? Nós temos que trabalhar nas nossas meninas os potenciais que ela tem e trabalhar que lugar de mulher onde ela quiser. Só a gente acreditando nisso e fazendo isso nas nossas câmaras quando a gente vai votar em alguém, fazer isso na nossa escola quando a gente vai fazer, inclusive, liderança, representante de turma, só a gente mostrando às meninas que tem outra forma de estar na sociedade, é que a gente vai conseguir romper nelas esse lugar. E elas vão poder, inclusive, abrir suas asas e perceber o quanto são fortes e capazes que podem sim mudar a sociedade. Marion, você estava se balançando para falar. Fale sobre... Não, eu só vou dizer que o feminismo ele é um sistema de ideias e práticas que vem tendo alguns êxitos dentro da sociedade, né? Mas a mulher e o filho não formam uma bolha azul para aquela mulher se educar aquele filho através de uma educação feminista, até porque a educação feminista ela é uma coisa que está em construção, né? O feminismo, infelizmente, ainda não é um sistema de ideias hegemônico dentro da sociedade. E, enquanto isso não acontece, é claro que há influência na própria feminista do machismo e há influência nas crianças que essa feminista cria. Não tanto, às vezes, pela própria feminista, mas pelos outros que estão ao redor, porque ela não cria na bolha azul, nem na bolha rosa, né? Então, eles são os dois afetados, né, pelos outros circundantes, pelo sistema social,
pelas políticas de acesso aos bens da sociedade. E eu concordo inteiramente com isso. Eu acho que tudo é uma formação e eles são muito influenciados também, né, Marion, pela cultura. A cultura tem uma força muito grande diante de todos nós, né? Quer dizer, quando o Gleice trouxe, por exemplo, a cultura nórdica dos países nórdicos, que já estão muito mais avançados nessa divisão de espaço social e de espaço cultural e de espaço psicológico também afetivo, né? Nós ainda temos dentro de todos nós toda essa herança que a gente está carregando. Não se livra, isso não é uma capa que a gente se livra com muita facilidade, não. Bem, eu queria agradecer de novo a todos vocês. Gleice, eu queria dizer que você conheceu Marion, que é amicíssima de Cristina, nossa amiga. Então, são de luta, são duas mulheres à luta e que estão juntas há bastante tempo. Cristina criou aqui em Pernambuco o prêmio Naide Teodósio, que vem a ser a avó de Marion e a avó da minha mulher. Então, Marion é neta de Naide Teodósio, que orgulha toda feminista, que orgulha toda a luta da mulher. Legal, Marion. Não, peraí, eu não sou amiga de Cristina, não, mas a conheço. Inclusive, ela nos deu o presente de vir aqui participar do primeiro seminário de garantia de direitos das mulheres, viu? Me colocar aí nessa roda. Cristina está aqui, tá vendo? Então, eu quero agradecer a vocês três, mas quero agradecer a todo mundo que ficou conosco todo esse tempo. A gente teve uma boa frequência e as pessoas entraram e ficaram na sala, o que mostra o quanto foi interessante. Esta roda de conversa será transformado num vídeo para o YouTube. Possivelmente amanhã vai estar já divulgado na Estação Agreste, que é o canal de YouTube. Eu quero convidar todos para a próxima semana. Nós vamos ter um tema muito técnico, mas absolutamente interessante. Nós vamos discutir o setting terapêutico no atendimento online. Esse é um desafio. Como é que fica a questão deste atendimento online, já que a gente não vai ter o vis-a-vis, a conversa cara a cara, ou mesmo através do divã? E como é que isso fica? São dois psicanalistas da Sociedade Brasileira de Psicanálise, da Associação Brasileira de Psicanálise, um daqui de Pernambuco, doutor Alírio Dantas, e outro do Sul, doutora Anete Luz. Então, vocês estão convidadas para a próxima quinta-feira, às 19 horas. Quero de novo agradecer, foi muito legal ouvi-las, e foi muito legal, Gleice, lhe encontrar depois de tantos anos e vê-la, minha querida amiga, que eu não via há tanto tempo. Juliana, muito obrigado. Marion, minha querida, um beijo grande, muito obrigado. E muito obrigado a todos vocês. E até quinta-feira, gente. Um abraço grande. Parabéns a todas. Muito obrigada, amei participar. Maravilhoso. Gleice, saudade. Marion, querida. Parabéns, todas três. Obrigada, boa noite. Tchau. Tchau, Marion, a gente se vê.